Meu nome é Verônica, tenho 34 anos, e há 2 semanas minha vida virou de cabeça para baixo. Não por um desastre natural ou crise profissional, nada disso. A tempestade chegou em forma de família, com malas e uma arrogância que só quem cresceu como pai entende. Sou produto de uma geração que aprendeu a conquistar sozinha. Enquanto minha irmã, Milena, sempre foi a princesa da casa, com curso pago, apartamento alugado e casamento de revista, eu, aos 16, já consertava computadores para bancar meus estudos. Meus pais? Tipos clássicos, daqueles que acham que a justiça é dar mais para quem menos precisa. Quando herdei metade do dinheiro da venda do apartamento da minha avó, quase caí da cadeira. A outra metade? Claro, foi para Andôcia Milena, que na época cursava jornalismo em UFA, vivendo como se o mundo lhe devesse algo. Eu? Fui para Kazan, me espremi em uma república estudantil, sobrevivi de freelas e bolsa acadêmica. Guardei cada rublo daqueles 1,5 milhão como se fossem ouro. Porque eu sabia, ninguém além de mim ia me garantir um futuro. 12 anos depois, o futuro chegou. Com sangue, suor e noites viradas, comprei meu refúgio, um cottage em Vubovo, 4 quartos, terreno para churrasco e a futura sauna dos meus sonhos. Pisos de madeira nobre, janelas panorâmicas, uma varanda com vista para o pôr do sol. 2 meses afundada em catálogos de móveis, brigando com entregadores, discutindo tons de cinza com a designer. Cada detalhe era meu, do lustre na sala ao tapete da suíte. Finalmente, um lugar que gritava: você conseguiu. Claro, a família tinha que ver. Convidei meus pais e Milena para a apresentação oficial. Eles chegaram de carro surrado, com caras de quem vai a um velório. Minha mãe suspirou ao ver a cozinha com ilha. Meu pai passou os dedos pela madeira do piso como se testasse a autenticidade. Milena? Subiu as escadas em silêncio e voltou com uma careta. Pra que tantos quartos? Você mora sozinha, soltou, como se eu devesse pedir desculpas por ter ambição. Não vou morar sozinha para sempre, respondi, secamente. Seus olhos estreitaram, a inveja tem cheiro, e naquele momento fedia. Eles foram embora. Pensei, pronto, agora sabem que não sou mais a patinha feia. Engano meu. 2 semanas depois, organizei a festa de inauguração. Convidados? Colegas de ti, amigos da faculdade, vizinhos do condomínio. Até eles, os pais e a irmã, receberam um convite. Por educação. Afinal, sangue é sangue, não é? Às 6 da tarde, a casa encheu. Riso, música, o cheiro de carne assando no quintal. Às 7, mensagem da minha mãe: seu pai está com a pressão alta. Não vamos conseguir ir. Nenhum parabéns. Nenhum lamento. Só o de sempre, prioridades seletivas. Às 8, a porta se abre. Milena e Denis, seu marido, um empreendedor em que nunca empreendeu nada, entram com malas. Oi, disse, confusa. E as bagagens? Ela sorriu, como se fosse óbvio. Mamãe falou que a gente pode ficar aqui. Cadê seu quarto? Precisamos arrumar as coisas. Meu cérebro travou. Ficar aqui? Denis já subia as escadas, como se fosse dono do lugar. Corri atrás e o flagrei jogando roupas na minha cama. Ei! O que você acha que está fazendo? Nos instalando, respondeu, como se fosse natural. Milena abriu os zíperes das malas e começou a esvaziar gavetas. Tira suas coisas do armário. Esse quarto é nosso agora. Lá embaixo, os convidados me procuravam. Eu, a anfitriã, paralisada no corredor, com a sensação de que meu chão tinha sumido. Desci em modo automático, sorrindo, servindo drinks, enquanto minha cabeça fervilhava. Quando consegui escapar, liguei para minha mãe. Toques intermináveis. Nenhuma resposta. 5 minutos depois, a mensagem fatal: Verônica, sem dramas. Milena tem tanto direito a uma casa decente quanto você. Eles ficam aí até arrumarem a vida. Reli 3 vezes. Minha mãe, em plena lucidez, achava que eu devia abrir mão do meu suor, das minhas noites sem dormir, dos anos economizando cada centavo para bancar o casal de parasitas que nunca moveu uma palha por si mesmo.
A raiva queimava, mas eu tinha uma festa para salvar. Respirei fundo, engoli o orgulho e voltei ao salão. Lá estavam eles, rindo com meus amigos, contando como tiveram sorte de morar em um lugar tão incrível. Quando elogiaram as cortinas, Milena não perdeu tempo. Ah, fui eu quem escolheu esse tecido para Nike. Quando admiraram o sofá, encontrei essa peça no Ozon, um achado. Minha irmã, a rainha das apropriações, roubando até os créditos do que nunca foi dela. À meia-noite, os últimos convidados foram embora. Subi as escadas e encontrei meu quarto ocupado. Roupas delas no meu armário, maquiagem na minha pia, carregadores nas minhas tomadas. Dormi na suíte de visitas, planejando cada movimento. Porque uma coisa era certa, eles não ficariam. No dia seguinte, acordei às 6 e os encontrei na minha cozinha, tomando meu café. Precisamos das chaves, anunciou Milena, como se fosse um pedido razoável. A gente chega do trabalho antes de você. Não vamos ficar na rua. Sorri, docemente, ainda não fiz cópia. Mas posso chegar mais cedo amanhã para abrir. Ela franziu a testa. Não estava acostumada a ouvir não. Eu também não. Mas, dessa vez, o não seria meu. Eles não discutiram, mas Milena não precisava de palavras para transmitir seu descontentamento. Aqueles olhos gelados diziam tudo. Terminaram o café em silêncio, saíram sem despedidas, e eu segui para o coworking como se nada tivesse acontecido enquanto eles, provavelmente, já tramavam o próximo movimento. Assim que o Volkswagen branco sumiu da vista, peguei o telefone. Miron Yurievich, desculpe a ligação tão cedo, mas surgiu uma emergência familiar. Seria possível tirar o dia hoje? A voz do chefe, sempre calma, respondeu sem hesitar, claro, Verônica. Está tudo bem? Estará em breve, menti, já desligando. Subi as escadas 2 degraus por vez. Não havia tempo para dúvidas. Abri os armários, arrastei as malas de volta para a cama e comecei a jogar tudo dentro, as roupas espalhadas pelo chão, os frascos de cosméticos caros que Milena deixara abertos na pia, as escovas de dente ainda úmidas no copo do banheiro. Cada objeto que tocava era uma afronta. Cada centímetro do meu espaço, violado. Enquanto amarrava os zíperes com força, liguei para o Yandex Cargo. Preciso de um motorista agora. Endereço de entrega, Chernikovka, Rua Pervomaiskaya. O homem chegou em 20 minutos. Enquanto carregava as malas, escrevi à mão, com a caligrafia impecável que herdei da minha mãe, mas sem seu drama, uma única frase em um papel A4, na minha casa, parasitas não têm vez. Vivam com eles vocês mesmas. Colei o bilhete no fecho de um dos volumes e fechei a porta do carro com um estalo satisfatório. O inferno desabou 1 hora depois. 20 chamadas perdidas da minha mãe. 15 do meu pai. Depois, as mensagens começaram a pipocar como granadas. Nica, como você pôde? É sua irmã. Mãe. Filha, que crueldade é essa? A Milena está chorando. Eles não têm para onde ir. Pai. Nós não te criamos assim. Sem coração. Mãe, novamente. Arquivei tudo sem ler até o fim. Aí veio a enxurrada de Milena, 10 ligações seguidas, depois o WhatsApp. Vera, você pirou de vez? Onde estão nossas coisas? Nós cancelamos o aluguel. Mamãe disse que podíamos ficar com você. Você está arruinando nossas vidas por causa da sua mesquinhez. A última mensagem mereceu resposta. Podem ficar com mamãe e papai. A casa deles tem 3 quartos. Cabem todos. Bloqueei os números em seguida. Não haveria negociação. 2 semanas de silêncio absoluto. Nenhum hóspede indesejado, nenhuma chantagem emocional, nenhuma mão estendida para sugar o que era meu. Pela primeira vez em anos, meu cotidiano pertencia só a mim. Tomava café na varanda sem pressa, trabalhava sem interrupções, dormia sem o peso da culpa alheia. Até que chegou a carta registrada. O selo do advogado Alexei Ivanovich Petrov, de Ufa, gelou minhas veias.
Seus pais pretendem entrar com ação judicial caso você não permita que sua irmã retorne à sua residência, ou então exigirão a devolução de 1,5 milhão de rublos referentes aos gastos com sua educação universitária. Reli o texto 3 vezes, incrédula. Meus próprios pais, ameaçando processar a filha que construiu tudo sozinha, por se recusar a abrigar uma intrusa. Não sabia se tinham base legal, mas sabia quem sabia. Tia Galha, preciso que você me conte a verdade sobre o dinheiro da faculdade. O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Você não sabe. Era o legado da sua avó, não um tostão dos seus pais. O chão se abriu. Quando sua avó faleceu, 1 ano antes de você se formar, deixou a venda do apartamento dividido igualmente entre você e Milena, para a educação de ambas. Eles só repassaram o que já era seu por direito. Tem prova? Claro. Seu pai me mandou uma cópia do testamento anos atrás. Vou encaminhar agora. 20 minutos depois, o PDF chegou. Preto no branco, os recursos obtidos com a venda do imóvel devem ser divididos em partes iguais entre os fundos educacionais das netas Verônica e Milena. Levei o documento ao advogado no mesmo dia. Um homem jovem, de terno impecável, folheou os papéis com um sorriso irônico. Eles não têm nem sombra de chance, sentenciou. Primeiro, esse dinheiro era seu por herança, não um presente ou dos pais. Segundo, mesmo que fosse, doação não se revoga. Terceiro, aqui ele ergueu os olhos, divertido, eles não podem obrigá-la a ceder sua propriedade. A lei protege seu direito de dizer ou não um ponto. Então eles estão blefando. Vou redigir uma resposta formal. Isso os fará recuar. 2 dias depois, o advogado deles recebeu uma carta educada, porém devastadora. As alegações de seus clientes não têm fundamento jurídico. Qualquer ação será contestada com contraprocesso por danos morais. O assunto morreu ali. Mas minha família não. 2 meses depois, tia Galha ligou, a voz trêmula. Nica, você precisa saber o que eles estão dizendo por aí. O que é agora? Que você prometeu abrigo a Milena, mas a expulsou quando Denis a rejeitou. Que você tinha uma obsessão doentia por ele, e quando ele te dispensou, os colocou na rua por vingança. O telefone quase escorregou da minha mão. Eles estão espalhando que eu assediei meu próprio cunhado? Pior. Na festa de aniversário da Urta, sua mãe contou isso como fato. Todos ficaram chocados. A raiva queimou minha garganta. Manipulação era uma coisa, difamação, outra. Na mesma noite, escrevi na grupo familiar do WhatsApp, onde estavam todos os primos, tios e avós: Mãe, você tem 24 horas para retratar publicamente essa mentira. Caso contrário, meu advogado entrará com ação por calúnia, difamação e danos à reputação, artigo 152 do Código Civil. Não é ameaça. Não era. Funcionou. Tia Galha me ligou 3 dias depois, aliviada. Sua mãe reuniu todo mundo em casa ontem. Chorou, disse que o exagerou por causa da Milena, que inventou tudo. Muitos ficaram enojados. E os outros? Cortaram contato com eles. Até o tio Vane, que sempre os defendia, disse que isso foi demais. A vitória tinha gosto amargo. Não queria guerra, queria respeito. Mas se a escolha era entre ser devorada ou traçar limites, eu escolheria me defender sempre. Os meses seguintes foram os mais pacíficos da minha vida. Sem dramas, sem invasões, sem a sombra da culpa que eles insistiam em jogar sobre mim. Minha produtividade disparou. Promoveram-me a sênior, com um salário que finalmente refletia meu valor. Parte do bônus foi para a varanda dos sonhos, uma pérgola com iluminação, área de churrasco e sofás ao ar livre. Foi lá que conheci Timofei, um desenvolvedor de outra empresa de TI, também em home office. Quando contei a saga familiar, ele arregalou os olhos. Espere. Sua irmã simplesmente apareceu na sua casa, com as malas, sem pedir? Sorri, girando o vinho no copo. Sim. E achou que eu ia aplaudir. Ele balançou a cabeça, impressionado. Você é a pessoa mais racional que já conheci. Não é racionalidade, corrigi. É sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, era uma sobrevivência sem culpas.
Ele franziu a testa, estudando meu rosto à luz dourada do pôr do sol. Esse olhar diz que não está tudo normal. O que foi? Suspirei, passando os dedos pela borda do copo de vinho que repousava na mesinha de bambu. Minha mãe escreveu 3 páginas de desculpas, o que nem chegam a ser isso. Timofei cruzou os braços, esperando. Ele conhecia bem aquele tom de voz, o que eu usava quando queria parecer calma, mas por dentro fervilhava. Ela começou reconhecendo que o plano da Milena era injusto. Que as ameaças de processo, as mentiras, tudo isso foi errado. Fiz uma pausa, girando o anel de noivado no dedo, um gesto que só percebi quando ele seguiu o movimento com os olhos. Mas depois... depois veio o verdadeiro motivo. Estamos envelhecendo, queremos reconciliação antes que seja tarde. Imitei a voz materna, suave e melosa, como sempre foi quando queria algo. E adivinha? Entre uma linha e outra, soltou que estão com dificuldades financeiras desde que a família se afastou deles. Que eu, agora que estou tão bem, poderia ajudar. Timofei soltou uma risada seca, sem humor e inacreditável. Eles realmente acham que você vai cair nisso de novo? Balancei a cabeça, observando como o céu passava de laranja para um roxo profundo. Não é nem isso. É a audácia. Depois de tudo, ainda tentam fazer com que eu me sinta culpada. Como se eu fosse ingrata por não bancar seus erros. Ele se aproximou, apoiando as mãos nos braços da minha cadeira, e seus olhos, sempre tão perspicazes, encontraram os meus. Você não deve nada a eles, Nick. Nem explicações, nem dinheiro, nem uma segunda chance. Eu sabia disso. Racionalmente, sempre soube. Mas ouvi-lo dizer em voz alta foi como um balde de água fria na última brasinha de dúvida que ainda poderia arder em mim. Eles nunca vão mudar, continuei, mais para mim mesma do que para ele. A Milena ainda acha que merecia minha casa. Meus pais ainda acreditam que amor se mede em cheques e chantagens. E o pior é que, se eu cedesse, eles veriam isso como uma vitória. Como prova de que podem me manipular quando quiserem. Timofei se ajoelhou ao meu lado, tomando minha mão entre as suas. Você já ganhou. Não é sobre eles, é sobre você. Sobre a vida que construiu, as escolhas que fez, as pessoas que escolheu ter por perto. Seu polegar traçou círculos suaves na minha pele, e senti o nó na garganta se dissolver. Eles perderam o direito de fazer parte dessa vida no momento em que escolheram te tratar como um cofre forte, não como filha. Respirei fundo, deixando o ar sair devagar. Ele tinha razão. Cada palavra. Sabe o que é mais irônico? Perguntei, finalmente sorrindo. Se eles tivessem me apoiado desde o início, se tivessem me tratado como igual, como alguém cujas conquistas mereciam ser celebradas, eu talvez até ajudasse agora. Não por obrigação, mas por escolha. Mas eles nunca entenderam a diferença. Timofei se levantou, puxando-me com ele. Vem. Vamos lá dentro. Tem uma garrafa de vinho que está pedindo para ser aberta, e uma notícia que pode te animar. Arqueei uma sobrancelha, curiosa, mas ele só sorriu, misterioso. O Denis me ligou hoje. Parece que a Milena não vai ficar com a 1/4 por muito tempo. Como assim? Ele me guiou de volta para a sala, onde a luz quente das luminárias criava sombras dançantes nas paredes. Digamos que o divórcio deles está revelando muito mais do que só a incompetência dela para gerir dinheiro. E, pelo jeito, o Denis finalmente cresceu. Seu sorriso se alargou. Acho que sua irmã vai aprender na marrão o que significa colher o que planta. Sentei no sofá, aceitando o copo que ele me estendeu. Não sinto pena, admiti, sem culpa. Ela fez suas escolhas. Timofei se sentou ao meu lado, encostando a cabeça na minha. E você fez as suas. Olhe ao redor, Nick. Essa casa, essa vida, essa paz. Tudo isso é prova de que você estava certa. Ergui o copo em um brinde silencioso, não há vingança, não há o ressentimento, mas a liberdade de não precisar mais justificar minha felicidade para ninguém. Você estava com um ar pensativo. Sua mãe mandou uma carta, disse Timofei, deslizando o envelope pela mesa de centro. Meio pedido de desculpas, meio manipulação, meio pedido de dinheiro. Arqueei uma sobrancelha. Vai responder?
Sua pergunta pairou no ar como fumaça de cigarro em um bar vazio. Nem pensar. A resposta saiu automática, sem hesitação. Alguns laços são como feridas infectadas, quanto mais você cutuca, mais supuram. Mesmo que carreguem o mesmo sangue. Ele me observou, sério. Não sente falta? Não dói ter cortado tudo com eles? Fechei os olhos por um instante, revivendo cada discussão, cada chantagem emocional, cada vez que minha bondade foi confundida com burrice. Dói menos do que aguentar o veneno deles dia após dia. Minha voz não tremia. Minha vida é melhor sem os dramas deles, sem a sensação de que sou um cofre forte com pernas. Sou mais feliz. Mais leve. E olha só quem está aqui agora, apontei para ele, para casa, para a vida que havíamos construído, pessoas que me veem, não só o que podem tirar de mim. No mês seguinte, nossa casa se encheu de risos e taças erguidas para celebrar nosso noivado. 50 pessoas, amigos, aliados, até primos que haviam virado as costas para meus pais depois do último escândalo. Minha prima Rita levantou seu copo, e suas palavras ecoaram como um juramento. A Nick, que nos ensinou a verdade mais importante: família não é só DNA. É quem segura sua mão quando você tropeça, quem comemora suas vitórias como se fossem delas, quem respeita seus unãos sem fazer drama. Meus olhos arderam. Não era só o champanhe. Aqueles rostos, todos sorrindo para mim, não por interesse, foram minha resposta definitiva. Perdi laços de sangue, mas ganhei um exército de escolhas. Aprendi a valorizar meu próprio espaço, a cercar-me de quem me valoriza. Esta casa, com suas paredes decoradas com minhas batalhas e conquistas, era meu santuário. O jardim, onde agora amigos de verdade se reuniam, era prova de que as melhores conexões nascem do coração, não da obrigação. E o mais importante, tudo isso era meu. Ganho com suor, protegido com unhas e dentes. Entendi que estabelecer limites não é crueldade, é sobrevivência. Que alguns sempre vão confundir gentileza com fraqueza e independência com egoísmo. Mas esses não merecem assento à minha mesa. Agora, enquanto planejo cada detalhe do casamento, sinto só gratidão. Até pelas cicatrizes. Cada tentativa deles de me usar só me tornou mais afiada, mais dona de mim. Minha vida hoje é feita de respeito mútuo, afetos sinceros e conquistas que ninguém pode me roubar. E se algum dia baterem a porta com mais desculpas esfarrapadas ou mãos estendidas, vou sorrir e lembrar: já paguei o preço da minha liberdade. Não estou à venda.